Salmo 23, no verso de número 26. Salmo 23, verso 26. É um texto que todos conhecem, né? Está escrito assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e graças a Deus. Nesta nossa vida, antes da gente começar aqui, né? A minha mulher estava conversando comigo e a gente estava, basicamente ela estava comentando comigo uma coisa interessante, né? O que é a nossa vida? Diz a Bíblia que a nossa vida é um vapor, que logo se vai, está escrito. E ela falava assim, engraçado, né? A gente vive para depois morrer. A gente nasce, vive e depois morre. E a gente não sabe qual vai ser o dia da nossa morte. É uma realidade, né, que quando a gente para pensar, o mundo em si, as coisas em si, elas nos tiram tanto a atenção para outras coisas que a gente mal parou para se deparar que somos passageiros neste mundo. Não tem para onde correr. Eu e você estamos aqui numa grande viagem de passagem. Somos errantes. Quando Jesus falava aqui assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele também, particularmente, ele falou sobre isso. Não, obviamente, hoje nós vamos dormir, né? Nós temos onde reclinar a nossa cabeça, mas ele não falou sobre isso também. Ele estava profetizando como seria a vida daquele que também serve a Deus aqui no mundo. Espiritualmente falando, a nossa vida não pertence a esta terra, a este mundo que jaz no maligno. Estamos aqui de passagem para quê? Para fazer o que eu estou fazendo aqui. O básico, simples, mas que ainda continua sendo o que Jesus falou. Eu estava assistindo uma pregação hoje abençoada pela manhã e o pastor estava lembrando de um texto bíblico, de uma palavra de Deus, de uma palavra que o Senhor falou em Malaquias, que continua sendo a mesma. Ele falou, eu não mudo. Deus não muda. Ok? As coisas estão mudando. As coisas mudaram, vão mudar mais ainda, mas o Senhor não muda. E o Evangelho, basicamente, ele também não se acopla a nada. O Evangelho não fica se colocando, né, ou se adaptando a nada deste mundo. O Evangelho continua o mesmo. As palavras de Cristo continuam as mesmas. O Senhor continua falando a mesma coisa para mim. Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Então, basicamente, as mensagens e aquilo que Deus tem falado para mim e para você continua a mesma coisa. Deus não mudou, não vai mudar. As pessoas estão mudando, mas a palavra de Deus continua a mesma. Permanece para sempre. E aí, né, minha mulher falava assim, é engraçado, né? A gente vive e a gente vai morrer. E a gente vai um dia morrer. Esse corpo vai um dia falecer. E antes desse corpo falecer, salvo por algum acidente grave, mas suponhamos que a gente vá até um bom tempo, né? Fique bem velhinho, farto de dias, até lá, se até lá Jesus não voltar, não buscar a gente, né? Mas, suponhamos, né? A gente vive bastante, mas vai chegar um tempo que mesmo a gente vivendo muito, a gente já não vai ter aquele vigor, né? Hoje eu estou aqui com 52 anos e eu mesmo reputo como, assim, o ápice da minha vida está chegando ainda. Eu posso amanhã partir para o Senhor ou posso viver mais 50 anos. Certamente a Bíblia diz que o próprio salmista fala que quando chega a 70 anos já é enfado, já é cansaço, né? Nós temos alguns exemplos de muitos pastores aí que mesmo com 80 anos aí continuam lá na buta, né? Continuam trabalhando, pregando, pastoreando. Mas a maioria dos pastores com 70 e poucos anos para cima já está jubilando. Mesmo que queira pregar, mesmo que queira falar, mesmo que queira ministrar, já não está mais com aquele pique, né? Já não está mais com aquela disposição. Alguns pastores vão até o seu último dia de vida pregando, ministrando. Mas a maioria das pessoas, quando atinge uma certa idade, já... Então, eu estou aqui, né? No ápice da minha forma física,
crescendo espiritualmente a cada dia, buscando a Deus a cada dia. E estou numa disposição tremenda. E às vezes eu me sinto cansado. Às vezes a gente fica cansado. E, então a nossa vida é assim. Então a gente tem que aproveitar os momentos em que ainda temos de lucidez e preparo físico para a gente poder fazer o que está fazendo aqui. Lembro-me muito bem da minha vovó, mãe da minha mãe, também já dorme no Senhor, Maura, analfabeta de pai e mãe, mas que só sabia ler a Bíblia. E que nos seus últimos dias de vida, por já não conseguir ir mais para a igreja, por mais já não conseguir uma desenvoltura, o que ela fazia? Ela orava dentro da sua casa, todo dia de madrugada, mesmo com enfermidade, mesmo idosa, mesmo velhinha, ela dobrava o joelho por toda a família. Era o que ela podia fazer. Vocês estão entendendo? Então vai chegar o momento das nossas vidas em que a gente vai poder fazer alguma coisa para Deus. O que eu estou podendo fazer para Deus agora, o que você e eu estamos podendo fazer para Deus agora é isso. Eu estou aqui ministrando, estou aqui pregando, não sei até quando, até onde Deus me der fôlego de vida e disposição e sabedoria, eu puder estar aqui comandando aqui, enxergando, e vocês aí do mesmo jeito. Mas a palavra de Deus que nós lemos nessa noite, que nos traz muita alegria, fala da eternidade. E quando a gente lê esse texto, né, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E esse texto aqui dá a impressão, né, que é só o templo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas na verdade aqui o salmista está falando, entre outras palavras, eu estarei na presença do Senhor por toda a eternidade. Eu serei salvo, eu viverei para sempre, eu terei eternidade. Habitarei na casa do Senhor, ou seja, estarei na habitação de Deus, no alto e sublime trono, lá na glória com o Pai. Muito mais do que estar dentro de uma igreja, de uma congregação, de um templo. Nós habitaremos para todo sempre aqueles que reconhecerem Jesus como Salvador e forem fiéis até o final da sua vida. A vida, então, ela tem ciclos, cada um de nós. Interessante é que a gente vai se lembrando das décadas que vivemos, né? E a gente vai se entendendo, né? Desde quando a gente se entende como gente. Exemplo, a década de 70 toda, né? Eu nasci em 72, e o máximo que eu consegui na década, o máximo que eu me lembro da década de 70 é a minha infância, aquela coisa toda de soltar cafifa no morro, né? Nascido e criado no Morro do Holofote, aqui em Niterói, no Ponto Sem Réis. E, enfim, uma vida, né, de moleque, de garoto, né? E depois a infância, e a gente muda para cá, para São Gonçalo, e aqui no apartamento aqui. A primeira coisa que eu fiz foi subir aqui na janela aqui, meu pai teve que gradear a janela, que eu já ia pulando de cabeça lá para baixo, né? E a gente vai se lembrando das coisas, e aí vem a década de 80, que eu lembro que eu despertei para minha adolescência. Por exemplo, um dia que eu não esqueço jamais é o dia 18 de março de 1984, que foi o dia do meu batismo. E aí, na década de 80, segue-se quando eu começo a aprender a tocar contrabaixo no Conservatório São João, aqui em Niterói, na Praça São João. E desde então eu me interesso por música, né? E mesmo estando na presença de Deus, como garotão, né? Você sabe, né? Eu toquei em banda do mundo, aquela coisa toda, eu toquei na noite. Graças a Deus nunca me prostituí, nunca bebi, nunca me droguei. Mas, enfim, a gente vai se lembrando, né, do tempo da nossa vida. Depois teve a hora que você para, né? Deus fala assim, não é mais, para com isso. E eu parei de tocar na noite, e até desde então só me dediquei então a tocar para o Senhor, na casa do Senhor. E aí começa a nossa vida ministerial. Eu estou falando assim basicamente aquilo que eu me lembro, né? E aí a gente vai vivendo, e vem a década de 90 e outras coisas acontecem, vem os anos 2000, e a gente chega, e a nossa vida vai passando, e a gente vai vendo ciclos das nossas vidas. E aí
O que que a gente... Aí eu começo a analisar o que que eu fiz para Deus. O que que eu pude contribuir para o reino de Deus. Eu digo uma coisa, eu não fiz quase nada. Você fala assim, pastor, mas enfim, eu já exerci cargos importantes na igreja, de liderança de juventude. Eu era chamado vigileiro, né? Eu gostava de uma vigília, né? Eu não saía de vigília, enfim, dirigia círculo de oração. Engraçado, né? Eu, quando era diácono, com meus 17, 18 anos, eu dirigia círculo de oração, era totalmente diferente. Geralmente quem dirige círculo de oração são aquelas senhoras, né? E eu dirigia círculo de oração. Então eu experimentei disso, mas eu acho que eu não fiz ainda nada. Eu estou precisando fazer muita coisa para Deus ainda. Seja lá como for, cada um de nós vai vivendo e vai, de certa forma, sendo alguém que vai fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque o nosso intuito é o lugar está preparado, a Jerusalém celestial, para nós morarmos com Ele na eternidade da glória. Então, durante todo esse tempo nosso de vida, uma coisa vai cercando a gente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias das nossas vidas, nós estamos cercados pela bondade e pela misericórdia de Deus. E aí você pergunta, nós que estamos vivos aqui, né? Eu estou vivo, hoje é dia 2 de junho de 2024, até aqui eu estou vivo, você está vivo, a gente está aqui participando. Então até o dia de hoje, pensa, quantos laços de morte não tiveram para mim e para você? Gente, se eu falar os laços de morte que teve para mim, quantos laços não teve para a tua vida? E Deus te livrou, e Deus te guardou, e Deus está te guardando. Deus está te livrando. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, até o dia de hoje, até este dia 2 de junho de 24, ou até o dia que você estiver me vendo, muita gente assiste a gente depois, Deus não te guardou? A bondade do Senhor não te livrou? A misericórdia do Senhor não te cercou? Então a pergunta é, por que a gente está tão temeroso? Por que estamos tão temerosos e tão preocupados e tão solícitos? Se Deus guardou a gente até agora, se Deus cuidou da tua vida até agora, se Deus te livrou de todos os males, é uma coisa que eu estou pregando para mim e para você, porque o pregador recebe a mensagem, obviamente. Então eu estou falando para mim mesmo também nessa noite, por que, Fábio? E inclusive tem um salmo, né? O salmista fala assim, por que estás abatido, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. A gente vai então analisando que toda a nossa vida na presença de Deus foi, é e será sempre guardada pelo Senhor Jesus Cristo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Esta bondade, esta misericórdia, este poder, este amor, estes livramentos. O mesmo salmista, nesse Salmo 23, fala, tua vara e teu cajado me consolam. Quando a gente está meio para sair do rumo, Deus com seu cajado nos puxa, né? Ele é o nosso pastor. Então o cajado era para literalmente puxar a ovelha de volta, né? Para o redil, para o pasto, para o lugar, para não deixar a ovelha se perder. Quantas vezes Deus, né, com a varinha teve que nos açoitar para a gente poder, de certa forma, porque Deus nos ama, e a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Então, quantas vezes Deus não teve que nos consertar com a sua varinha? Quantas vezes Deus não teve que puxar a gente de volta para o caminho, porque a gente estava, né, se embreando por outros caminhos, por outras veredas problemáticas, tortuosas. E estamos vivos, gente. Ou seja, a misericórdia de Deus nos cercou, porque pela sua infinita misericórdia Ele nos libertou de todo mal. Pela sua infinita misericórdia Ele nos guardou até esse dia de hoje. Pela sua infinita misericórdia Ele nos tratou, nos curou, nos libertou. E aí, o que a gente precisa? A sua bondade foi conosco, e você fala, pastor, é certo, gente, que a gente passa por lutas, a gente vive, nós vivemos lutas e provas e dificuldades e problemas, a gente vai vivendo. Isso é uma coisa que o próprio Jesus disse que ia acontecer com a gente, mas perceba, a gente está aqui até hoje. E até o momento que Deus quiser levar a gente. Esse é o fato. E quando Deus levar a gente, tudo aquilo que se você morrer no Senhor, né?
E aí, independentemente se você morreu no Senhor ou não morreu no Senhor, uma coisa é certa, quando Deus te levar, ou quando o nosso dia chegar, infelizmente, né? Aqueles que não forem salvos, mas quando o dia de qualquer pessoa chegar, para essa pessoa acabaram-se as dívidas, os problemas, as lutas, e as dificuldades e as dores. Se ela for salva, nunca mais vai ter isso. Se ela não for salva, as coisas continuam e continuam bem piores. Né? Mas aqui na Terra, tudo aquilo que preocupava, tchau, um abraço. Outras pessoas vão ficar aí para cuidar, para fazer inventário, para, enfim, fazer um monte de coisa. Porque quem falece no Senhor já está com Cristo, vai para a glória com Cristo Jesus. E quem não falece com Cristo, infelizmente, vai para a perdição eterna, vai para o inferno, vai para o lago de fogo e enxofre. Mas enquanto a gente está vivo, a gente tem que entender o seguinte: a gente vai passar pelas provas e lutas e dificuldades e elas fazem parte das nossas vidas. Chegará um momento, é claro, em que a gente vai estar tão totalmente assim, embasado na palavra de Deus, seguro e firme naquilo que Deus quer, que as coisas não vão mais nos abalar. Mas até esse dia chegar, até a gente atingir a estatura de varão perfeito, é complicado, gente, mas a gente vai continuar vivendo, você vai continuar vivendo, as coisas vão continuar vindo. E as coisas vão se resolver, querendo você ou não, elas vão se resolver. A gente só precisa entender o seguinte: o texto fala, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. E o segundo texto que a gente leu, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias, a gente já falou sobre salvação. Aí é que está. Aí é que a gente precisa entender. Para onde nós vamos? Para onde você vai? Para onde eu vou? O texto fala, o salmista diz, habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, eternidade, salvação. É isso que tem que interessar para a gente. Enfim, hoje é dia 2 de junho, né? De repente amanhã tem uma conta para você pagar. Gente, com toda certeza, isso é a realidade dura, cruel, mas é a realidade. Você tem uma conta para pagar dia 4 de junho. Se você falecer dia 3 de junho, aquela conta acabou. Você não precisa mais pagar. Simples assim. Então, aquilo que te preocupava tanto, você morreu antes. Tá, até dia 4 de junho você está vivo, não conseguiu pagar a conta. Você vai fazer o quê? Você fez de tudo, você se esforçou, mas você não conseguiu. Mas você vai conseguir. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar a vida. Deus vai fazer você, enfim, conseguir. Alguma coisa vai ter que fluir. E se não fluir, você vai ter que entrar em acordo. Mas, gente, a nossa vida vai prosseguir. Alguém entende o que Deus está falando? A nossa vida vai prosseguir. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. O que importa, gente, é que nós contaremos com a bondade e com a misericórdia de Deus todos os dias das nossas vidas. Porque o que espera para a gente são longos dias na presença do Senhor, na casa, na morada eterna do nosso Deus. É isso que espera a gente. O que está aqui na terra é passageiro, mas as coisas vão ser resolvidas. Você, entendendo ou não, as coisas vão ser resolvidas em nome de Jesus. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça? Vai. A gente vai ficar às vezes preocupado, falando, meu Deus, como é que vai ser? A Bíblia diz, né? A ninguém devais coisa alguma no seu amor de Deus. É claro, a gente quer, todo mundo quer ter os seus compromissos em dias. Todo mundo quer ter a sua vida certinha, mas às vezes as coisas vão acontecer e você não vai conseguir. E não é por causa disso você vai morrer, você vai tentar resolver uma coisa certa. Tudo isso que te preocupa, não somente os compromissos financeiros, a gente está falando de compromisso financeiro, né? Porque a gente está num problema muito grave, né? Financeiro no Brasil e no mundo, né? Mas assim, o que a gente vê é que outras coisas afetam e tem muita coisa afetando as pessoas, tem muita coisa afetando os lares, as famílias, as casas, N problemas, enfim, de saúde, de relacionamentos, depressão, enfim, espírito de suicídio, ou seja, tantas coisas, malignidades, vícios, más companhias. As coisas vão vindo e a gente talvez às vezes não consiga lidar com aquilo tudo. Por isso que a bondade e a misericórdia de Deus estão nos cercando, para a gente contar com tudo isso que Deus tem dado, a bondade dele,
que não vai deixar você nem eu sucumbir diante de tantas coisas. É sua misericórdia que vai livrar a gente. É isso, gente. Então, que você possa entender o seguinte: você e eu estamos cercados, guardados por tudo aquilo que Deus tem prometido para nós e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Então, aqui nós temos duas promessas intrínsecas, né? Na verdade, três, né? Mas eu junto bondade e misericórdia como uma, né? E a principal, morar eternamente com o nosso Deus. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, salvação. Você tem promessas imutáveis, porque, falamos lá no início, Deus não muda. E as promessas dele não mudam. Então, entendendo que as promessas do Senhor são imutáveis e que Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, a gente vai conseguir passar por tudo. O que a gente não pode parar é de buscar a Deus, ter uma vida de oração, de busca, de jejum, jejuar, clamar, enfim, interceder, orar, louvar a Deus, buscar ao Senhor na sua palavra, dentro ou fora da casa dele, enfim, sempre congregado, buscando a Deus, adorando a Deus, mas enfim, é assim a nossa vida. O que importa é que o Senhor está ao nosso lado e nós estamos sempre na presença dele. É isso que importa. As outras coisas, queridos, diz a Bíblia assim: mas buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que está aqui na terra, que a gente precisa, e o que a gente nem sabe que precisa, Deus fala: eu vou acrescentar. Fica tranquilo, fica tranquila. Vai acontecer. Acontecerá. E você verá que essa bondade e essa misericórdia te cercou, te cobriu, e você viveu. Até que chega aquele grande dia que Deus vai te chamar, que Deus vai me chamar, e aí então moraremos com Ele na glória. E acabou a nossa vida aqui. Passagem. Nossa vida então é uma passagem. Então, espero que você nesta passagem, que nós nesta passagem que estamos tendo aqui na terra, possamos nos comportar como crentes fiéis. E buscando a Deus em espírito e em verdade, adorando a Ele e sabendo, tem bondade, tem misericórdia todos os dias e tem salvação. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus fale ao teu coração, que Deus fale à tua vida e que você saiba, Deus está cuidando de tudo. Amém? Se você entendeu, deixa nos comentários e escreve assim: eu creio